Olá, queridos irmãos, estamos de volta aqui para o nosso momento quaresmal. Peçamos o dom maior, o dom do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que ilumine a nossa mente e infunda a sua graça sobre o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e encheis os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O hino desta semana. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo com um remédio à penitência. Da salvação refúgio dia, da luz de Cristo a fulgurar, o coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma, abstinência, Deus ajudai-nos a guardar, por tal passagem poderemos a Páscoa eterna, enfim, entrar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem, novos por graça entoaremos um canto novo e belo. Amém. Muito bem, o salmo de hoje, a súplica confiante do aflito. É o Salmo 30, certo? Vamos então meditar, rezar, contemplar essas palavras da salmodia. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós, minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Detestais os que adoram deuses falsos. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio. O vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições e conhecestes as angústias de minha alma. Não me entregastes nas mãos dos inimigos, mas colocastes os meus pés em um lugar amplo. Tende piedade, ó Senhor, estou sofrendo. Os meus olhos se turvam de tristeza. O meu corpo e minha alma definharam. Minha vida se consome em amargura e se escoam os meus anos, os gemidos. Minhas forças se esgotam na aflição e até meus ossos pouco a pouco se desfazem. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ao redor todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim, todos juntos se reúnem conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face os defendeis,
bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Seja bendito, Senhor Deus, que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Veja agora que ouvistes minha súplica. Quanto a vós, eu elevei o meu clamor. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com vigor. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, querido povo de Deus. Eis a súplica, como o tema diz, a súplica confiante do aflito. Se nós olharmos esse salmo, ele também fala da paixão de Jesus. Inclusive, o próprio Senhor utiliza esse salmo quando ele faz uma citação deste próprio salmo na cruz. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. A última palavra de Cristo na cruz. Então, Cristo conhecia de cor esse salmo, sem dúvida, porque sabia que esse salmo falava da sua paixão, daqueles que o perseguiam, do mal que fizeram, tudo aquilo que ele passou, do sofrimento. Mas, como o próprio salmo diz, e isso serviu para Jesus e serve para nós na nossa vida, o Senhor está conosco. Mesmo em meio às tribulações, às paixões, sofrimentos dessa vida, o Senhor está conosco. O seu amor é bondoso. O seu amor nos cerca e nos protege, não para nos livrar das aflições, mas para ser a força, para enfrentar as dificuldades, para ser a fé em meio às perdas dessa vida, para ser a coragem em meio às lutas deste mundo, de ser a graça em meio às aflições e destemperos que este mundo nos traz, para que a gente fique de pé, né? Sempre de pé pela graça do Senhor. É Ele que nos conserva de pé, é Ele que nos dá o amor, a graça necessária para que a gente enfrente com Ele, pelo seu Espírito Santo e com o próprio Deus, as dificuldades, para sairmos vitoriosos. Vitoriosos neste mundo? Não. No dinheiro, na fama, no sucesso? Não é essa a vitória de Cristo. A vitória de Cristo é a nossa salvação. Aí está. A razão de nossa luta, a razão de nossa fé, de nossas orações, a razão para que a gente, mesmo em meio às doenças e problemas e perdas, a gente se mantenha de pé, consolados pelo próprio Espírito de Deus. A nossa eternidade e a nossa confiança na misericórdia de Deus. Amém. Muito bem, vamos seguir com a nossa catequese. E nesta segunda-feira, a catequese é de São João Crisóstomo, século IV da era cristã. Isso quer dizer que há 1.600, 1.700 anos atrás. E o tema de hoje para nós é Moisés e Cristo. Diz São João Crisóstomo, bispo: os judeus viram milagres. Tu também verás maiores e mais estupendos do que os do tempo em que os judeus saíram do Egito. Não vistes o faraó afogado no mar com seu exército, mas viste o demônio tragado pelas ondas com as suas armas. Os judeus passaram o mar vermelho, tu passastes para além da morte. Eles foram libertados dos egípcios, e tu do poder dos demônios. Eles escaparam da escravidão do estrangeiro, e tu escapastes da escravidão muito mais triste, do pecado. Queres ainda mais provas de que fostes honrado com favores maiores? Os judeus não puderam contemplar o rosto resplandecente de Moisés, que era homem, como eles, e servo do mesmo Senhor,
Tu, porém, viste a glória do rosto de Cristo. E Paulo exclama: todos nós, com o rosto descoberto, contemplaremos um dia a glória do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Os judeus tinham Cristo que os seguia, mas agora ele nos segue de modo muito mais real. Então o Senhor os acompanhava por causa de Moisés. Agora nos acompanha não só por causa de Moisés, mas também por nossa obediência. Os judeus, depois do Egito, encontraram o deserto. Tu, depois da morte, encontrarás o céu. Em Moisés, eles tinham um guia e chefe excelente. Nós temos como chefe e guia o novo Moisés, que é o próprio Deus. Qual era a característica de Moisés? Moisés, diz a Escritura, era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Números 12:3. Essa qualidade podemos, sem erro, atribuí-la ao nosso Moisés, Cristo, porque é assistido pelo suavíssimo Espírito que lhe é intimamente consubstancial. Moisés, erguendo as mãos ao céu, fazia cair o maná, o pão dos anjos. O nosso Moisés ergue as mãos ao céu e nos dá o alimento eterno. Aquele feriu a rocha e fez brotar torrentes de água. Este toca na mesa, a mesa espiritual, e faz jorrar as fontes do Espírito. Por isso, a mesa está colocada no meio como uma fonte, para que de todos os lados acorram aos rebanhos a fonte e bebam das águas da salvação. Uma vez que nos é dada uma tal fonte, um manancial de vida tão abundante, uma vez que a nossa mesa está repleta de bens inumeráveis e nos inunda com esses dons espirituais, aproximemo-nos de coração sincero e consciência pura para alcançarmos graça e misericórdia no tempo oportuno. Pela graça e misericórdia do Filho único, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por quem e com quem seja dada ao Pai e ao Espírito, fonte de vida, a glória, a honra e o poder, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, está aí o ensinamento de São João Crisóstomo, essa analogia entre Cristo e Moisés. Contemplamos as maravilhas que Deus operou ao povo judeu, o antigo Israel, através de Moisés, os milagres que operou no Egito para a salvação do povo, pelo deserto, certo? O maná, as águas de Meriba. Nós temos muito mais do que aquele povo antigo de Israel, e o próprio Cristo nos deu muito mais do que Deus, o próprio Deus, deu ao povo de Israel através de Moisés. Já não mais a água de Meriba, mas o Espírito Santo. Já não mais o maná que alimenta o corpo, mas o próprio Cristo que é o alimento, nosso alimento eterno. Seu corpo e sangue, através da Santa Eucaristia, no qual é o sacramento maior da nossa vida. É Deus que vem se dar alimento por nós. Quanta diferença! Quantas graças nós recebemos, certo? Se não são milagres evidentes pelos nossos olhos, mas sem dúvida são milagres e graças evidentes pela nossa fé. Sabemos disso, da presença do Cristo, do dom do Espírito Santo, da Igreja, das maravilhas do amor de Deus através dos seus sacramentos, a forma como Cristo continua agindo neste mundo até hoje, no meio de nós, pois tenho certeza, Ele estará sempre conosco e fará maravilhas, milagres e prodígios em nossas vidas, quando a gente se abre a Jesus, quando a gente tem fé, a gente olha com outros olhos, os olhos que o próprio Deus nos dá para enxergar e saber que ali está Deus agindo e continua sempre agindo no meio de nós, pela sua igreja. Amém. Deus
abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.